Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 21 de novembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. O conteúdo produzido aqui também tem parte, né, no jornal, publicado aí no jornal Folha da Manhã impresso. Enfim, é só você acompanhar o jornal impresso às quartas e aos sábados, sempre bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. São 7h10 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa este Folha no Ar com as principais informações de Campos e da região. Para começar aí com a informação do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo para hoje é bom para quem está aí por conta do feriadão prolongado, né? Ontem, dia da Consciência Negra, aliás, desde 2023 virou feriado nacional, o que era só em alguns estados. No Rio já era há um bom tempo feriado estadual. Desde 2023 passou a ser feriado nacional. Ontem foi feriado nacional. É o mínimo do mínimo, né? Para essa dívida gigante que nós temos com essa nossa população negra. Muito, muito grande e acredito ser impagável. Mas vamos lá, vamos à previsão do tempo. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê aí uma sexta-feira de tempo bom, de céu claro, de sol, máxima de 29 graus, mínima de 17, que dá essa sensaçãozinha gostosa aí pela manhã, né? Tá mais fresquinho, aquele negócio todo. Daqui a pouco, muito calor. No sábado e domingo, também previsão de mais calor ainda. No sábado a temperatura máxima pode chegar a 34 graus. No domingo, 32 graus. A probabilidade de chuva só aparece no domingo, já no final do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Já a segunda-feira deve ser chuvosa, mas para hoje e para o fim de semana é tempo predominantemente ensolarado. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada com a gente, vamos conversar com duas convidadas. Essa polarização que persiste ainda e que não é só, né, no Brasil, isso é coisa de mundo. Nós vamos trazer aqui e mostrar a possibilidade do diálogo, do debate, das diferenças de ideias entre uma progressista e uma conservadora, posso dizer assim. A gente tem aqui a presença hoje da Débora Pontes, advogada, vice-presidente da Comissão Brasil-África da OAB Rio, vice-presidente do Conselho de Relações Internacionais da Federação das Câmaras do Comércio Exterior e presidente estadual do projeto Mulheres pelo Novo, a Débora Pontes. E também a Guiomar Valdez, que é historiadora e professora do IFE, vem para conversar com a gente. Como já anunciei, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos falar e pedir uma análise delas também sobre esses nomes de campos que estão, né, e que pretendem naturalmente permanecer ou mudar, mas permanecer num cargo político na região também, a deputado federal e estadual. Vamos falar sobre a disputa pelas duas cadeiras no ano que vem para o Senado. No Rio de Janeiro, o eleitor terá a opção de escolher 2 candidatos ao Senado e também a governador. Por fim, a eleição de presidente é destaque aqui no Folha no Ar, com a segurança pública como pauta do Brasil e da América do Sul. Muito bem-vindas, bem-vindo Aloysio também. Já
Vamos trazer o bom dia de vocês, só passar rapidamente aqui pelas manchetes do portal folha1.com.br e a gente já começar esse bate-papo, tenho certeza vai ser muito produtivo hoje. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e também de Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal Folha 1, em destaque, polícia encontra pés de maconha em estufa na casa de foragido em Campos. Procurado por roubo em Minas Gerais, o suspeito e a esposa foram presos em flagrante por tráfico de drogas no subdistrito de Guarulhos, na última quarta-feira. Incêndio atinge parte do pavilhão da COP30 em Belém, foi na Blue Zone, onde as chamas começaram, foram controladas, não há informação de feridos. Homem é preso por invadir casa com faca e agredir a ex-companheira em São João da Barra. Ainda em destaque aqui no portal Folha 1, Câmara diz que não foi informada sobre a saída de ramagem do país. O deputado foi condenado na ação da trama golpista, 16 anos de prisão. Ele recorre em liberdade. Mãe pediu ajuda para encontrar filho que estava desaparecido em Campos. O Heitor, retornou para casa na última quinta-feira, ontem à noite. Arquivo Público lança site com documentos digitalizados. Ainda, moradores do centro ficam sem internet após corte de árvore. Família Reis está aqui com apoios no Norte Fluminense para o pleito de 2026. Câmara de São João da Barra solicita reajuste no RAIS da Guarda e TJRJ condena o ex-prefeito e vereadora de Quissamã por nepotismo. Segundo a Justiça, o Armando Carneiro nomeou a esposa para cargos na Prefeitura de Quissamã. São algumas das manchetes que estão em destaque lá no portal folha1.com.br. Por ordem alfabética, deixa eu trazer aqui o bom dia das nossas convidadas, a Débora Pontes, como eu já disse, advogada, vice-presidente da Comissão Brasil-África da OAB Rio, vice-presidente do Conselho de Relações Internacionais e das Federações das Câmaras, da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e presidente estadual do projeto Mulheres pelo Novo. Débora, bom dia. Prazer recebê-la aqui no Folha no Ar, seja bem-vinda. Obrigada, Cláudio, bom dia, Aloysio, professora Guiomar, um prazer estar aqui com vocês, fechando essa semana com debates de temas tão relevantes. Discutir o cenário político é fundamental desde já, para que a gente comece a construir de forma crítica o nosso pensamento e as nossas escolhas. Então, esse papel que a gente vai exercer aqui hoje, professora Guiomar, é fundamental para contribuir com essa tomada de consciência, percepção política e tomada de decisão que vai refletir lá nas urnas em outubro do ano que vem. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. O Guiomar Valdez, historiadora e professora do IFE, sempre feliz, e honrado com sua presença aqui também no Folha no Ar. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Cláudio, Débora, Aloysio, bom dia aos ouvintes, não é? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite feito. É sempre muito importante esses espaços que a Folha vem abrindo ao longo do tempo, um espaço plural, hoje espaços assim, pouco existentes, não é? Essa bipolaridade política, quase religiosa, ela impede a existência de espaços no jornalismo que tenta conduzir da melhor maneira, tenta e consegue conduzir da melhor maneira possível esse diálogo
às vezes debate, às vezes discussões a respeito, e eu quero fazer meu reconhecimento público ao Grupo Folha nesse sentido, né? Eu venho acompanhando já há alguns anos e, de fato, a gente se sente à vontade, qualquer visão de mundo tem espaço para colocar suas posições, suas visões, não é? Eu costumo falar que é um espaço de ilustração em tempos tão tristes, não é? De extremismos, você retornar a uma tentativa humana do século XVIII, no Ocidente, do iluminismo, da busca ponderada da razão científica também é muito importante. E muito grata também por estar aqui para um debate político. E vocês sabem que eu sou professora, hoje aposentada, mas ainda cheia de manias, então eu escrevo, eu organizo, eu quero saber direito qual a expectativa, né, de quem organiza o programa. Então estamos aí para pensar a política, as eleições 2026, a direita, esquerda, conservador, progressismos, analisando, a partir da análise dos nomes de pré-candidatos, né, que já estão rolando aí na vida política. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, viu? É sempre um prazer. Nós que agradecemos, professora. Sempre bom ter, né, professores aqui. E nesse caso, né, ainda é melhor para a gente ver pelo olhar feminino, pelo olhar da mulher, essas dificuldades que a gente encontra aí com relação à formação de uma bancada feminina forte, não só em Campos, é pelo estado do Rio, pelo Brasil todo. E a outra coisa muito boa para a gente discutir aqui hoje, a questão da segurança no olhar feminino. Essa pauta masculinista, né, que é muito confundida entre firmeza e brutalidade, essa coisa que tem uma diferença muito grande, e vocês vão trazer aí esse olhar aguçado de vocês sobre esse assunto. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Como a manchete ficou velha, eu nem falei nada, já está velho, hoje é sexta-feira, o portal Folha 1 atualizadíssimo e tal, então não está falando nem mais do Fla-Flu aqui na pauta da abertura do programa, mas seja bem-vindo, bom dia, obrigado, é sempre bom contar com sua presença aqui, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Aqui, né? Deixa eu só ver se caiu aqui a conexão dele, se ele reestabelece aqui a conexão e ele retorna com a gente aqui. Sim, agora sim. Aloysio, está de volta, bom dia, bem-vindo, sempre bom contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, parabéns pela vitória do Fluminense, merecida. Embora você, com medo de ver o jogo, não tenha assistido, né? Enfim, e eu acho que eu preciso fazer igual o Flamengo, eu preciso ir no terreiro da Mãe Candonga, eu preciso ir no culto do descarrego do apóstolo Arnaldo e pagar promessa de joelhos a São Judas Tadeu, porque meu computador hoje está dando muito problema, tá igual a Pedro. Enfim, peço desculpas aí pelo atraso. A você, ao Beto aí na técnica, a Guiomar, a Débora, prazer em conhecê-la. Débora, estamos nos vendo, não pessoalmente, mas enfim, por meio de mídia eletrônica nesse momento, a gente fez contato durante a semana. Agradecer ao Alexandre Buchaú, odontólogo, ex-candidato a prefeito de Campos, também do Novo, como Débora, que a indicou como nome para esse debate que a gente tenta promover aqui, né, entre esquerda e direita, já há alguns anos, já, Nogueira. E é bom sempre trazer isso, ter equidade nisso, na visão feminina também. É tão importante quanto. Bom dia ao ouvinte, telespectador do Folha no Ar, pelo streaming, né? Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham nesse início de jornada.
de segunda a sexta. Os professores, temos aqui hoje uma professora, Guiomar, que representa a categoria, os taxistas, os motoristas de aplicativo, e não chega a ser uma categoria, uma condição, os pais de alunos que vão deixar os filhos na escola com rádio dos carros sintonizados na 98.3. Gente, como diria Capi, saudoso Capi, diretor de teatro, poeta, grande artista de Campos, vamos começar pelo nosso canavial. Vamos falar das pré-candidaturas a deputado federal e estadual. Logicamente que o Grupo Folha é um grupo regional, sediado em Campos, né? Vou começar falando de nomes de Campos. Sempre lembrando, né, a Débora, como advogada, sabe muito bem disso, até as convenções, todo mundo pode ser candidato e ninguém é. Né? Todo mundo é tão candidato quanto qualquer um de nós, né? Só as convenções vão oficializar isso. É sempre bom deixar isso claro, sobretudo numa rádio, que é uma concessão federal, né? Mas nós temos alguns nomes postos aí como possíveis candidatos, né? Em arranjos regionais, arranjos de Campos, de Macaé, São João da Barra, São Francisco. Temos casos de campistas que fizeram a vida política na zona metropolitana do Rio, que voltam agora em eleição a reatar seus laços com Campos, né? E pedir votos para uma possível candidatura. E temos dois nomes de Campos que parecem protagonistas nessas eleições, né? O que não acontecia desde que Garotinho e Rosinha foram governadores do estado. A saber, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que é pré-candidato a governador, já teve um momento mais fortalecido dessa pré-candidatura, né? A exoneração de Washington Reis, quando ele assumiu o governo do estado, causou problemas para ele, perdeu a promessa de apoio de Bolsonaro, ele e Cláudio Castro se afastaram desde então, né? Políticos podem estar conversando agora, enquanto a gente está falando, mas de julho para cá eles estão afastados, né? E Vladimir Garotinho, prefeito de Campos, que é especulado pela imprensa, não só regional, como carioca e até nacional, como possível nome para compor chapa com Eduardo Paes, prefeito do Rio, favorito em todas as pistas a governador, e também o ex-prefeito de Duque de Caxias, pivô daí desse enfraquecimento de Rodrigo, Washington Reis, né, que o Rodrigo exonerou da Secretaria Estadual de Transporte, que é muito forte na Embaixada. Você leu aí nas manchetes, Nogueira, família Reis busca apoio aqui, né? O irmão dele, Rosenberg Reis, é deputado federal, primeiro secretário da Alerj, e deve buscar uma reeleição. Se Washington Reis, que hoje, nesse momento, não poderia ser candidato, ele está inelegível, mas está recorrendo no Supremo, né? E tem Gilmar Mendes como forte cabo, hoje em dia o Supremo, né? Um forte cabo eleitoral político pela sua absolvição. E pode ser que seja candidato, é muito forte na Embaixada, e já falou abertamente que, se for candidato a governador, Vladimir é seu vice. Então, minha primeira pergunta antes de nós entrarmos nos nomes, como é que vocês veem o papel desses dois players de Campos no cenário estadual? Começo por ordem alfabética com a Débora. Acho que eu consegui aqui. Então, esse papel é fundamental. A gente tem a cidade de Campos como uma cidade que é vista como um foco eleitoral no estado do Rio de Janeiro. Dos nossos 92 municípios, a gente tem Campos aí como expoente. Eu gosto, inclusive, de falar que Campos deveria ser para o Rio de Janeiro como Campinas é para São Paulo, mas infelizmente a gente não consegue ainda ter essa pungência, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista cultural, nem do ponto de vista social, em termos de equivalência, mas deveríamos ter. Então, nessa ordem de grandeza e de importância, Campos surge como fundamental no cenário político e como chave para decisões políticas e definições das eleições em ano a ano, e não vai ser diferente para 2026. Então, o protagonismo, ele é um fato. A gente tem aí em Campos
eu vou chamar de duelo, mas um duelo histórico entre famílias, né? A gente tem aí nos cenários duas famílias políticas em Campos que são fortíssimas, que é a família Bacelar e a família Garotinho, não diferentemente do cenário que a gente já vem vendo nas eleições anteriores. Essas famílias estão em posições antagônicas, em posições diferentes também para essa disputa, para o pleito eleitoral de 2026. A gente tem o Bacelar despontando como um potencial candidato ao governo do Estado, ou ainda há quem diga como um potencial candidato a deputado federal. A gente ainda não sabe exatamente como é que esse tabuleiro vai se formar. E, de outro lado, a gente tem o Vladimir Garotinho vindo aí como um potencial vice-governador numa chapa composta com Eduardo Paes, ou ainda como um potencial deputado, pré-candidato a deputado federal. Então, volto a dizer que o cenário ainda está em formação, o cenário ainda não é estável, mas ele demonstra algo que a gente já vê nos cenários anteriores. Então, as famílias postas em posições diferentes, essas famílias expoentes de Campos colocadas em posições diferentes desse tabuleiro e buscando ali o seu protagonismo na política de Campos, que, volto a dizer, é fundamental para a definição eleitoral aqui no estado do Rio de Janeiro, não só em 2026, mas historicamente é dessa forma. Guiomar? Oi, então, ambos, né, já são consolidados, né, como lideranças regionais e estadual. Concordo com a fala da Débora, que isso já está sedimentado, as possibilidades, né, de candidaturas e apoios também já se coloca muito claro. Eu queria apenas ter uma questão, sabe, Débora, que você tocou num ponto que eu também anotei aqui importante, que é sobre família, não é? A questão da política e família, um pouco dinastia, que vai se consolidando no real da política brasileira e da nossa política local, regional e com certeza no país inteiro. Aos ouvintes e a nós aqui, só para a gente se conhecer melhor, já enquanto mulheres, não é? Em posições teóricas e políticas e ideológicas diferenciadas, e não há necessidade de briga sobre isso. Eu queria só colocar que todas essas questões, a partir do local, né, da família Bacelar, da família Garotinho, as possibilidades de candidaturas e apoios dele, e como professora de história, um pouco pesquisadora, eu não consigo ver essa realidade local, a importância dessas lideranças, né, sem um pano de fundo fundamental. Isso é uma questão de método de ver a vida, não é? E aos ouvintes eu queria colocar que a gente vive num momento de profunda crise, a crise contemporânea é uma crise de todas as escalas, né? E essas escalas, elas são intermediadas, né, nos últimos 30, 40 anos. E resgatada aí a condição da democracia brasileira, não é? A democracia brasileira é muito recente, historicamente, a nossa democracia, ela é frágil, ela se consolida exatamente num período de crise profunda econômica, crise profunda cultural, fruto do desmantelamento do bem-estar social, ela era maravilhosa no mundo e que passava pelo país também. Então, falar da política brasileira hoje, falar da nossa campus e das suas lideranças, não consigo ver sem fazer essa relação e das crises que nós passamos, inclusive dos extremismos, que está posto também essa bipolaridade irracional que nós temos aqui. Ambos, então, Aloysio, são importantes e consolidadas lideranças, elas já, como você falou,
só com as convenções, mas ela já tem nomes, as articulações já estão sendo colocadas. Em Campos também, dada a sua importância política, histórica, também outros, né, estão vindo para cá, né, eu tenho, as minhas fontes têm sido muito a Folha, as análises das pesquisas eleitorais, das opiniões de diversos cientistas políticos, que não deixam nada a desejar a outras fontes do jornalismo, né? Então, também aqui passa, no campo progressista, por exemplo, um Quaquá chegando aqui em Campos, também querendo criar pontes, né? E olha que interessante, Débora, para o filho dele, né? Acho que é filho dele. É muito, eu queria conversar, né? Também sobre esse aspecto, né? Um aspecto que eu acho um retrocesso na vida política, na vida comum, não é? Mas é isso que nós temos de concreto, fruto, né, desse desmantelamento e crise, em especial da esquerda brasileira, da esquerda local. É isso, Aloysio. Vontade de falar muita coisa, mas o tempo é muito curto, não é? Eu sei que o Nogueira quer fazer um apanhado dos nomes, sim, mas eu vou pegar carona nas respostas de vocês só para destacar 2 desses nomes. Uhum. O primeiro, Débora colocou, e é fato, Vladimir tem uma miríade de opções, né? Ele pode ser cogitado a vice, ele pode ser candidato federal, ou pode ficar prefeito e lançar a esposa Taciana a federal. Né? E tem algumas candidaturas a estadual colocadas, como do presidente da Codenca, Tiago Virgílio, a de Bruno Viana, que é seu aliado, né? Já há muito tempo, histórico. Embora Bruno tenha um pé nos 2 barcos, ele tem um pé no barco de Vladimir, tem um pé no barco de Bacelar. Bruno hoje está licenciado da Alerj para ser secretário de habitação de Witzel, né? Então, talvez seria um pé em 3 barcos, um pé em Vladimir, um pé em Bacelar e um pé em Cláudio Castro. E nós temos, como o Guiomar colocou, e o PT local até agora, pelo menos em termos públicos, está silente, um movimento que é de Quaquá buscando... Quaquá, embora seja vice-presidente nacional, prefeito de Maricá, né? E vice-presidente nacional do PT, ele não tem apoio da política interna do PT entre as 2 correntes que disputaram a presença do PT aqui no município. Nem com Danilo, que ganhou, nem com Jefferson, que perdeu o exemplo do IFE. Então, ele está buscando, como é da típica de Quaquá, né, pragmatismo, algumas vezes elogiado, outras criticado, através do vereador Maicon Cruz, que é um atafonense eleito, um são joanense eleito vereador por Campos, lançar ele estadual pela federação, vindo pelo PV. Ele busca com o Maicon uma base eleitoral para lançar o seu filho, que é presidente estadual do PT, a deputado federal. Então, pegando carona aí nesses 2 deixos que vocês deram, agora inverto a ordem. Esses 2 nomes, Guiomar, Maicon, com Quaquá e Vladimir ou Taciana, quer dizer, no caso Maicon, a estadual, com Quaquá para o seu filho via federal, né, o Diego Zeidan, e como é que isso fica no PT local, e no caso Vladimir, a federal, ou a esposa Taciana federal? Aloysio, eu acho que vai Taciana, tá? Do que eu tenho lido, não acho, eu anotei até assim a minha conclusão, é improvável que o Vladimir ele venha a ser candidato a deputado federal e também a vice do país, isso hoje, num retrato de hoje.
Acho que criar esse laço, reforçar o laço familiar com outros nomes, como a esposa dele, meu Deus, desculpa, mas é a esposa dele, eu penso que ele deve ir para a federal e se articular, né, com outros, eu me lembro do Caio Viana, para apoiar deputado estadual, né, eu queria também confirmar com você, Aloysio, o Diego Zeidan é filho do Quaquá, correto? Isso. Ele é filho do Quaquá. O Bacelar, ele vai apoiar o irmão dele para estadual, seria isso? Se Bacelar concorrer governador, o dele não pode concorrer a nada. Perfeito. Seria nepotismo, né? Certo. Mas se não acontecer isso, ele está apoiando o irmão, né? Porque se ele concorrer a governador, ele vai concorrer a governador no cargo. Aí... Então, não é nepotismo por ser candidato. Pode ser mas se não, o que eu acho que... Um no cargo não pode concorrer porque pode favorecer o familiar, entendeu? Mas então, sobre a sua pergunta, objetivamente, hoje eu acho que Vladimir continua prefeito, hoje, e vai colocar as forças aí na Tassiana. Tassiane, né? Tassiana. A esposa dele. E o PT com o Maicon e Quaquá? Maicon e Quaquá. Eu acho que vem Maicon. Não vejo força suficiente no PT local de uma candidatura que possa, mesmo apoiar as correntes no PT, apoiadas por Lindbergh, por Siciliano, salvo engano, aqui em Campos. Né, a força dessas duas lideranças são muito grandes, mas o Quaquá, esse modus operandi dele, essa coisa pragmática do bem ou do mal, né, ele quer a vitória do filho dele, né, e se tiver que passar, como já passou por diversas objeções das sessões do partido em diversos municípios, ele faz mesmo, não é? Ele e o Siciliano, diferentemente de Lindbergh, é mais cauteloso, digamos assim, mas ele, Siciliano, ele pega a tropa e passa por cima mesmo. Né? Danilo e Jefferson, lideranças hoje do PT local, né? O Danilo, formalmente, tem que ter muito cuidado com o companheiro Quaquá aí. Penso hoje que vai o Maicon como candidato. Débora? Que reforça São João da Barra também, né? Ele, salvo engano, é de São João da Barra. Né? Ele é sanjoanense. Sanjoanense, perfeito. E vereador de Campos. Ele tentou ser vereador de São João da Barra, não se elegeu. Na eleição seguinte veio por Campos e se elegeu, e agora, na última, se reelegeu, né, vereador? Certo. Débora? Então, vamos lá, eu concordo em parte aqui com o que a Guiomar trouxe, também entendo que o Vladimir, nesse momento, não deixa de ser prefeito de Campos, e também acredito que ele vai apoiar a esposa nesse cenário, que é algo que a gente já viu em outros momentos políticos do Rio de Janeiro, as famílias, né, as famílias e as posições familiares trocando de lugar. A gente viu isso com a família do Garotinho, por exemplo, que o Garotinho foi nosso governador, depois a gente teve a Rosinha Garotinho como governador. Então, esse também é um movimento no cenário político fluminense que a gente já viu acontecer e não me surpreende de acontecer agora novamente em termos desses apoios políticos. Mas eu quero aproveitar esse tema para adentrar em alguns conceitos que eu acho interessantes para o nosso ouvinte, que são muito comuns nos debates políticos, mas talvez pouco esclarecidos. Quando a gente fala desse apoio transversal do Quaquá, que está lá em Maricá, tentando construir um apoio em Campos, para poder, então, apoiar o filho dele para um cargo na Câmara, né, como deputado,
No caso, não. No caso do filho dele, não é na Câmara Federal, é para estadual, na Alerj. Quando a gente vê esses cenários, a gente está muito diante de um fenômeno nacionalmente conhecido nosso, que é essa questão da fisiologia política. Então, essa questão que muitas vezes é posta nos debates políticos, que às vezes o nosso ouvinte ou o cidadão comum pode ficar pensando, tá bom, mas o que é esse fisiologismo político? O que é essa fisiologia política? Do que essas pessoas estão falando? E eu acho importante a gente trazer isso para cá na nossa conversa dessa manhã, para dizer que isso nada mais é do que a busca de apoios e dessa troca de favorecimentos. Você apoia em troca de um apoio político, você dá um cargo em troca de um apoio político, em troca de uma suposta lealdade. E esses cenários vão acontecendo no nosso Brasil afora, não só no nosso cenário fluminense, mas com uma lógica muito amparada pelo nosso presidencialismo de coalizão, que também é um termo que muitas vezes aparece nos debates políticos, mas eu não sei se é muito claro para quem nos ouve, ou se é muito claro para o cidadão comum que em outubro vai estar lá na urna para votar. Esse presidencialismo de coalizão que se pôs aqui no nosso Brasil é algo em que nós construímos um cenário quase sui generis. A gente não é nem presidencialista puro e a gente nem é parlamentarista. Então, o presidente, para governar, ele precisa construir essas bases no parlamento, e essas bases, dentro da nossa lógica de funcionamento político, passa pelo conceito anterior que eu acabei de falar, da fisiologia política, dessa troca de favores, que esbarra também num outro termo muito comum nos debates políticos, em que, inclusive, a professora Guiomar trouxe aqui, quando se referiu do Quaquá, falando do pragmatismo político do Quaquá. Então, a gente fala também aqui, transversalmente, do pragmatismo político, que é essa busca pelo resultado. Não importa muito como, mas a gente busca as alianças e as costuras em prol do resultado. Então, eu trouxe aqui, de forma breve, mas espero que clara, 3 conceitos que estão nos debates e que é importante que nós, eleitores, porque todos nós aqui também na tela somos eleitores e vamos às urnas votar em outubro de 2026, entendamos para poder compreender esse jogo de xadrez político que se põe e que se movimenta tão rápido durante o período pré-eleitoral e daqui para frente, até outubro, vai se movimentar mais rápido ainda. Especificamente com relação ao apoio do Quaquá, essa busca de apoio em Campos, dessa costura para Campos, a gente tem um PT que tem pouca expressão em Campos, na bem da verdade. A gente não vê aí uma Câmara de Vereadores com um PT expressivo. E, na bem da verdade, a nossa forma de sistema eleitoral, em que a gente tem a eleição de vereadores e prefeitos, e 2 anos depois a gente tem as eleições gerais, em que nós elegemos os nossos deputados federais, estaduais, senador ou senadores, agora, né, em 2026, a gente tem 2 vagas para o Senado, presidente da República e governadores. Esse jogo político que acontece de 2 em 2 anos, na bem da verdade, nas eleições municipais se constrói uma base para as eleições gerais. E a gente não vê um PT hoje em Campos com essa base construída. Então, embora o Quaquá esteja buscando essa costura, não me parece hoje, no cenário que eu vislumbro, que vai ser uma costura exitosa nesse momento. Pois é, são 7h48. Deixa a gente partir para o encerramento desse bloco, fazer uma última pergunta. Como a Luiz já trouxe basicamente aí todos os nomes e explanou bem essa questão dessa disputa aqui de Campos e um pouco da região também, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal, eu queria entender de vocês. E eu vi, como a gente falou que desde o começo, a Luiz também frisou, essa questão da ótica feminina, do olhar feminino sobre a eleição como um todo. Você, Débora, tem aí um trabalho hoje que é um desafio de fazer o seu partido também, né, eleger o maior número de mulheres nesse projeto Mulheres no Novo, pelo Novo, enfim. E a Guiomar, que historicamente também conhece muito bem aqui Campos, que teve no último pleito 31 vereadores
olha só, e sem aqueles que suplentes que vão e vêm. 31 vereadores homens, 25, depois 6 foram cassados, entraram 6 novos homens. Como que vocês veem, e eu começo por você, Débora, essa coisa de só as mulheres, e que são a maioria no eleitorado, não conseguirem chegar com uma representatividade tão importante, tanto no legislativo quanto no executivo, mas como a gente está na pauta do legislativo, a gente fala sobre isso. Eu não me lembro, se vocês lembrarem, me informam, mas eu não me lembro de Campos ter tido uma deputada federal, acho que foi Clarissa, mas ela também já não morava mais em Campos. Enfim, essas dificuldades que a gente tem com a mulher no poder legislativo, Débora. Cláudio, é um desafio. Como você bem sinalizou, eu hoje estou na liderança estadual do Mulheres pelo Novo aqui no Rio de Janeiro, que é o nosso movimento dentro do Partido Novo para fomentar e fortalecer a participação de mulheres na política. Mas esse é um desafio diário. Eu vou escolher um recorte em razão do nosso tempo e falar aqui sobre esse recorte específico, que é a questão das cotas. Tá? A gente tem uma legislação que impõe a todos os partidos políticos a terem pelo menos 30% de um dos gêneros em suas nominatas, que são comumente chamadas pelos eleitores comuns de chapas. Ok, chapa, nominata são sinônimos, mas o fato é que a legislação impõe que 30%, então, dessas nominatas sejam formadas por um dos gêneros. E, historicamente, esses 30% são das mulheres e 70% dos homens. A política é um ambiente mais masculino, a gente vai vendo isso ao longo do tempo, mas hoje a questão das cotas e essa legislação que determina que pelo menos 30%, e aí no caso, como eu já expliquei, das mulheres participem das nominatas, acaba fragilizando a participação política das mulheres, e eu vou explicar isso, quero deixar isso muito claro para o nosso eleitor, esse posicionamento. Vejam bem o que acontece. Essa participação, ela acaba não sendo orgânica, e na ampla maioria dos casos, ano a ano, a gente observa a participação de mulheres laranjas, que são convidadas aos partidos simplesmente para compor esses 30% necessário legalmente. E aí essas mulheres acabam não se engajando politicamente, não fazendo uma campanha consistente, não se colocando com um discurso político que atinge ao eleitor. Elas simplesmente se colocam como um nome na urna e muitas vezes sequer votam nelas mesmas. Esse cenário acaba fragilizando a participação feminina na política, ao invés de fortalecer. Então, vejam bem o que eu estou dizendo aqui. Eu acredito que a legislação, que o objetivo da legislação era fortalecer a participação da mulher na política. Contudo, na prática, o que a gente observa é um movimento contrário. E aí, aqui, por exemplo, no Mulheres pelo Novo, a gente desenvolve diariamente um objetivo de conscientizar e de trazer mulheres para participar do discurso político, inclusive de forma transversal, porque, afinal de contas, política não se faz só no plenário, política a gente faz no dia a dia, política a gente faz com a participação nas organizações da sociedade civil, e assim a gente vai percebendo o nosso poder, a nossa voz, a nossa capacidade de influência, e vai enxergando a possibilidade também de ocupar espaços na política partidária. Então, eu trouxe esse recorte aqui como uma discussão sobre a lei que atirou num lugar e, na verdade, atingiu em outro. Guiomar, é a cota feminina. E até a imprensa, às vezes a gente vai nessa osmose, nesse embalo e fala, a cota feminina, 30%. Não é cota feminina, é cota de gênero. Exatamente, a cota de gênero. Pode ser 30% para homem e 70% mulher. O Guiomar, por favor. Vamos lá. Então, dando continuidade à fala, né, à exposição da Débora sobre essa questão, eu concordo, Débora, com a sua fala, com as suas ideias, que foi feita, mas atirou, né, e acaba não alimentando
buscando uma formação das mulheres, uma formação orgânica, participativa, organizada, em nenhum dos setores, em nenhum do espectro político, não é? Eu queria só rever rapidinho da questão anterior, que você falou do fisiologismo, né, a tese anterior, e ele é de todos os partidos. Né? Infelizmente, aquela crise que eu falei anteriormente, ela está em todos os partidos, infelizmente. Né? E aí eu entro para a questão, Cláudio, de dar uma olhada no feminismo contemporâneo. O feminismo, se ela tocou na questão se a Débora tocou na questão da legislação, também soma a uma forma de feminismo contemporâneo que também abarca todos os espectros políticos, ideológicos atuais, predominantes, né? Um feminismo ligado ao identitarismo, à fragmentação de um olhar sobre a realidade. Né? Então, o feminismo hoje é mulher por mulher, e não mulher em sociedade. É um feminismo que tem pouco, em qualquer área, pouco a contribuir, sem formulações a respeito do mundo e da sociedade. Né? É um feminismo, muitas vezes, muitos colegas vão ficar apavorados com o que eu vou falar, histérico, muito histérico, raso. E isso reflete e se soma, né, à condição da mulher. Na vida política, mesmo com uma legislação que ampare essa representação, né? Por quê? Porque, na minha visão, né, jamais a gente vai avançar enquanto mulher, a capacidade feminina, não é? No mundo, sem o avanço do masculino, né? Para mim é complementaridade o feminismo e não uma disputa de gênero. Por isso também, né, muita fragilidade nas composições e nas poucas vitórias que nós temos. Então não me espanta uma Câmara de uma cidade como Campos dos Goytacazes e tantos outros, que foi eleita uma mulher, salvo engano, uma mulher que hoje nem está ocupando a cadeira, porque está no executivo. Foi a Tamires, vereadora Tamires, não é? Mas hoje tem a Néia Terra como suplente também na Câmara. Como suplente, estou desatualizado, mas não importa. Uma mulher, né, na Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes, por exemplo, os percentuais, eu não sei em que Câmara, em que legislativo se fecha, não é? E com qualidade os 30% de mulheres do feminino dentro do legislativo. Então, há muito que se fazer para além das cotas, né, para nós mulheres ocuparmos onde a gente quiser, como se diz aí no chamado movimento. Entretanto, não dá para fazer isso sem a relação direta com o masculino, sinto muito, e sem formulações mais consistentes de mudança da sociedade. Porque o que a gente tem hoje, né, o predomínio de mulheres machistas, infelizmente, na nossa sociedade, e em cargos públicos também, seja do legislativo e seja do executivo, na sua maioria. Eu sou muito pessimista na razão, otimista na vontade, como dizia o velho Gramsci, mas o quadro atual que nós temos, ele é desanimador, né? Então, hoje, por exemplo, eu não me pauto em mulher, votar em mulher porque é mulher,
E não voto em homem porque é homem. Para mim, eu tenho as ideias, a coerência política que me direciona, não apenas ser mulher. Um horror, né, gente? Mas é isso que eu penso. Eu acho que isso é que vai avançar, e não a briga histérica de lugar, de troca de lugar. Não é assim. Nós temos muita contribuição, sim. Muito, sabe, Cláudio? Porque nós somos diferentes. Somos diferentes. Somos mesmo. Não é? Com certeza. Cláudio, você me daria 2 minutos, só para fazer 2 comentários aqui, 2 minutos e 2 comentários sobre o que a professora Guiomar trouxe, que são pontos extremamente relevantes. Quando a professora Guiomar fala sobre a eleição de uma mulher que saiu para ocupar um cargo no executivo, isso também é algo que o nosso ouvinte e nós todos, eleitores, precisamos ter atenção. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu falo, nós tivemos 10 mulheres entre 51 cadeiras. E dessas 10 mulheres, afirmo que 2 já foram para a disputa, já foram para o pleito, com a certeza de que não ficariam na Câmara de Vereadores, e que voltariam para os seus cargos no Executivo, na Prefeitura, então, da cidade do Rio de Janeiro, e assim se consolidou. As 2 mais votadas, e que foram eleitas com pautas de vamos lutar pelas mulheres, mulheres votam em mulheres, uma pauta feminista, como a professora Guiomar acabou de trazer, simplesmente tomaram posse e se licenciaram para assumir seus cargos, então retomar os seus cargos na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E pasmem, embora o discurso tenha sido de que mulher vota em mulher e que a política feminina, política de mulher, feminina não, feminista, e política de mulher se faz por mulher, políticas públicas de mulheres para as mulheres, pasmem, as pessoas que assumiram as cadeiras delas foram homens. Então, é importante que o eleitor esteja atento a isso também. O eleitor, a eleitora precisa estar atento a isso. Porque quando a gente vota no legislativo, não necessariamente o nosso voto está indo para aquela pessoa que a gente votou. O nosso voto está indo para aquela nominata inteira. Então, não adianta olhar só um nome, é importante olhar o nome daquele grupo de pessoas. Só aproveitando para fazer essa observação aqui. Pois não, vamos lá. 8h01. Aloysio, oi, pois não. Só fazer 2 apontamentos, uma fala da Guiomar e da Débora. Guiomar citou Caio Viana, eu esqueci de citar, ele tem uma promessa de apoio de Vladimir, por tê-lo apoiado, ele, Caio, tê-lo apoiado para Vladimir na reeleição no primeiro turno de 2022, e Caio é suplente de federal. Hoje tudo pode mudar, né? Mas hoje está mais propenso, se Paes mantiver a candidatura a governador, se Paes se mantiver favorito nas pesquisas, de com o apoio de Paes tentar conquistar o mandato de fato de federal. E em relação ao que Débora colocou, é verdade, o PT de Campos não elege um vereador desde 2012, Marcão Gomes, o vereador que o PT elegeu em Campos. O PT em Campos é tipo Neymar jogando futebol profissional. Faz tempo que não mostra serviço na urna. E para lembrar, então, o PT de São João da Barra tem um vereador e a mulher. E é a presidente da Câmara de Vereadores de São João. E é deputado estadual Carla Machado. Também. Perfeito. Que é PT e apoiou aqui Madeleine, a prefeita de Campos, que é uma mulher de direita, né? As idiosincrasias do PT local e regional. Eu posso, Cláudia Aloysio, já que por favor, São da Barra, não é? A Carla Machado deve vir para reeleição, e a Capucci, não é isso? A atual prefeita e a maioria dos vereadores. Também informada pela Folha nas leituras e nos debates, haveria uma novidade em São João da Barra, inclusive, Débora, do seu partido, que seria o Danilo Barreto,
não é isso? Candidata a deputado federal, né? É isso? Isso, Pré-candidato. Pré-candidato. Ele foi candidato a prefeito, não foi? Foi Sim. Isso. Então a gente tem, só para arrumando aqui minha cabeça, a gente tem em São João da Barra a reeleição, a proposta de reeleição da Carla, não é? Mas ele é federal, né? É isso. E vai fazer dobradinha com o Thiago Rangel, também deputado estadual de Campos. Sim. Entendeu? Sim. Uhum. É no esquema mais ou menos parecido com o Quaquá com o Maicon. Perfeito. Certo. Gente, só muda o endereço. É o xadrez político que vai se... Xadrez. Esse xadrez político que a gente comenta, ele para 2026, ele se impõe de sobremaneira em razão do que desde 2018 a gente vem experimentando no cenário nacional em relação à cláusula de desempenho. Acho importante a gente fazer essa ressalva aqui. A cláusula de desempenho, que alguns chamam de cláusula de barreira, e daí são sinônimos, ela tem imposto um jogo de xadrez mais acelerado e mais acirrado no cenário político, já que o objetivo, então, dessa cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, como preferirem, é, de fato, reduzir o quantitativo de partidos políticos que jogam no cenário nacional. Há cientistas políticos que são especializados nesse segmento em específico, que dizem que em 2030 a expectativa é que a gente tenha entre 10 e 12 partidos políticos efetivamente ativos e participativos no nosso cenário nacional. E aqui vale dizer que a gente vai ter o equivalente a alguns partidos zumbis, que são aqueles que vão continuar existindo no CNPJ, mas que não vão ter capacidade de ingerência no cenário político, seja porque não vão ter repasse de verba, seja porque não vão ter tempo de televisão, tempo de rádio, não vão poder fazer destaques no Senado Federal, no Senado, na Câmara, enfim, na Câmara, na verdade, né, no Congresso Nacional, falei Senado Nacional, no Congresso Nacional não vão ter possibilidade de destaque, não vão poder ocupar, então, a presidência de algumas câmaras, então isso é muito sério. A gente vem vivendo no nosso cenário político nacional com essa cláusula de desempenho que vem se tornando mais desafiadora a cada pleito, e assim será até 2030, com o objetivo de reduzir a quantidade de partidos políticos. E isso faz com que o jogo de xadrez busque associações, busque conjunturas ali favoráveis à sobrevivência de alguns partidos e de alguns atores políticos no nosso cenário. Gente, 8h07. Tá, tema também que dá mais pelo menos mais um bloco, mas a gente precisa fazer uma pausa, um intervalo, e a seguir nós voltaremos com vocês ainda, e aí a gente vira essa chave lá pro Senado Federal. A gente fala sobre governo do Estado e Brasília também. São 8h07 aqui em Campos, 8h07 no Folha no Ar, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. O que você faria se soubesse que alguém da sua família